Olá, somos a equipe PMO Inovare, da turma de Gerenciamento de Projetos Joaçaba 01, e esse é o nosso trabalho para a disciplina de Jogo de Negócios. Nossa equipe é formada pelo José Bruno, Gustavo Brocardo, Liana e Laís Pagliarini. Qual a proposta do PMO Inovare? O Inovare é um escritório de gerenciamento de projetos localizado no país fictício de Lizarbe. O PMO central de Lizarbe, responsável pela governança dos métodos de gerenciamento de projetos, programas e portfólio, convocou os PMOs do país para determinar o padrão seguido por cada um deles no gerenciamento e assim disseminar as boas práticas. Nessa reunião, apresentamos a metodologia que utilizamos no desenvolvimento de projetos e portfólio, bem como as formas pelas quais esses projetos são avaliados perante o planejamento estratégico do país. O objetivo é a implantação do gerenciamento profissional de projetos em Lizarbe. Nos próximos slides apresentaremos nossa forma de trabalho e a proposta de gerenciamento de projetos para compor o portfólio de Lizarbe. Dentro dos grupos e processos de gerenciamento de projetos, temos 5. A iniciação, o planejamento, a execução, o monitoramento e controle e o encerramento. As áreas de conhecimento de gerenciamento de projetos ligados a esses grupos de processos são integração, escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, comunicação, riscos, aquisições e stakeholders. Dentro dessa gravura, nós queremos ilustrar os processos de gerenciamento e os 47 pacotes de trabalho que estão ligados a eles, dentro desses processos. A iniciação tem como abertura o desenvolvimento do termo de abertura de projeto e principalmente a identificação dos stakeholders. A proposta do nosso PMO com o início é realizar um kick-off, uma reunião de kick-off com toda a equipe, onde é estabelecido o nome do projeto, o nome do produto, o objetivo, é designado o gerente de projeto, são mapeados os stakeholders classificados, coletados requisitos, tempo, custo e risco, é feita uma lista preliminar de milestones, é feito um orçamento superficial e é também definido os riscos superficiais. Com todos esses levantamentos obtidos, nós temos a TAP aprovada. E com a TAP aprovada, a gente inicia o processo de planejamento. Se não estiver aprovada, a gente volta ao início do processo. Dentro do planejamento, temos todas as áreas interligadas. Temos o mapeamento de stakeholders, a elaboração de matriz de stakeholders, atualização e identificação, coletamos requisitos, desenvolvemos a matriz de requisitos, determinamos critérios de aceitação, listamos as premissas e restrições, definimos o escopo e criamos a EAP. Com a EAP definida, podemos partir para as outras áreas que dependem dessas atividades, que é o gerenciamento do tempo, gerenciamento de riscos, o gerenciamento de custos, como, por exemplo, identificamos os riscos, realizamos a análise qualitativa deles, a análise quantitativa e planejamos as respostas, e assim obtivemos a matriz de risco. Dentro de custos, estimamos os custos, determinamos o orçamento e temos o orçamento pronto. Para a parte do gerenciamento de tempo, definimos as atividades, sequenciamos, estimamos os recursos, nivelamos os recursos, estimamos a duração das atividades, desenvolvemos o diagrama de rede e desenvolvemos o cronograma. Dentro da parte de comunicação, temos os requisitos de comunicações, que são como é que vai ser feita a comunicação dentro de todos os stakeholders desse projeto. Desenvolvemos essa matriz e temos a matriz para consulta. Com a parte das atividades, temos que também estabelecer critérios se vamos fazer ou comprar. Análise make or buy. Pela análise make, destinamos os recursos, definimos o organograma do projeto e temos a matriz de responsabilidade. Na análise buy, planejamos as aquisições, definimos a EAP de contrato, selecionamos os fornecedores, realizamos a avaliação dos fornecedores, preparamos a RFQ, preparamos o contrato e planejamos essas aquisições. Todas essas etapas são realizadas simultaneamente
e elas determinam o nosso plano de gerenciamento de projeto, que é o nosso documento final de planejamento. Com o planejamento aprovado, nós partimos para a execução. Dentro da execução, nós mostramos que trabalhamos essas três etapas juntas, simultaneamente. Realizamos as atividades e fazemos um monitoramento e controle contínuo. Com o plano de gerenciamento aprovado, então, mobilizamos a equipe, realizamos a reunião de alinhamento, autorizamos o início da execução. Com a execução aprovada, começamos dentro do Make or Buy. O que é Make? Realizamos treinamento, verificamos a eficácia desse treinamento. Se o treinamento está ok, alocamos a equipe e autorizamos o trabalho. Se não, realizamos o treinamento novamente. Dentro da análise Buy, reavaliamos as propostas, tiramos dúvidas de fornecedores, selecionamos o fornecedor final, divulgamos o resultado aos demais e formalizamos um contrato. Simultâneo à execução das atividades, acompanhamos os riscos, acompanhamos as expectativas dos stakeholders, validamos essas entregas, acompanhamos os gastos e acompanhamos a execução. Tudo é relatado dentro desse relatório de avanço e divulgada a informação conforme o plano de comunicação. Com tudo validado, continuamos a execução, entregamos os pacotes. O que é Make? Se aceito, desmobilizamos a equipe e documentamos dentro das lições aprendidas. Se não, identificamos os problemas e rodamos o PDCA. O que é Buy? Se aceitamos, realizamos o pagamento do fornecedor e formalizamos através do termo de aceito e aprovado. Se não, identificamos o problema novamente e realizamos o PDCA também. Tudo finalizado, documentamos dentro da lição aprendida. E esse processo de monitoramento e controle e de execução está terminado. Bom, para termos uma visão geral do gerenciamento de projetos com base no PMO, que é composto por 5 grupos, que são iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. Para verificar, se excluirmos os grupos de iniciação e encerramento, o gerenciamento de projetos é muito similar ao famoso ciclo PDCA. O gerenciamento de portfólio é dividido em 6 processos: identificação, categorização, avaliação, seleção, priorização e balanceamento. A gestão de 2016 a 2020 busca por projetos que estejam alinhados a seu planejamento estratégico. Esses objetivos estratégicos são aliança por um design mais justo, política cidadã baseada em princípios e valores, educação para a sociedade do conhecimento, economia para uma sociedade sustentável, proteção social, qualidade de vida e segurança para todos os lisarbianos, cultura e fortalecimento da diversidade, política externa para o século XXI e combate à corrupção. Durante um brainstorm com os integrantes do PMO Inovário foram identificados alguns projetos. Esses projetos foram categorizados e divididos em 7 categorias. São elas: transporte, que obtemos os projetos de Desarme nos trilhos e Roda Bem; educação, que obtivemos os projetos Ética Vem do Berço, GP na Escola, Por Mérito e SPC-; meio ambiente, onde os projetos foram Guarda-Chuva, Ícaro e Plante o Futuro; política, obtivemos Primeiro Tempo, Amor à Camisa, Cortando o Mal pela Raiz, Meritocracia, Miss Universo, Tiranossauro e Show Socialismo. Na saúde, tivemos apenas o projeto VAMP. Na parte social, tivemos o projeto Corrente, Doe, Meu Avô do Coração, Plante uma Ideia. E entretenimento, obtivemos Driver Delivery, Lisarb Conectado e Super Patos. O processo de avaliação. A priorização dos projetos é realizada através dos critérios estabelecidos para cada categoria. A seguir, vamos apresentar os critérios para cada uma dessas 7 categorias. Aqui temos os critérios para transporte. Podemos avaliar os pesos e os critérios, assim como o modo de avaliação. Aqui temos os critérios para educação. Aqui temos os critérios e os pesos e o modelo de avaliação para meio ambiente. Aqui temos os critérios para política, assim como o peso e o modo de avaliação.
Aqui os critérios para a saúde, assim como o modo de avaliação e o peso. Aqui os critérios para a parte dos projetos sociais, junto com o peso e o modelo de avaliação. Aqui os critérios para entretenimento, junto com o peso e o modelo de avaliação. Agora vamos para o processo de seleção, onde a gente vai colocar as notas para cada um desses projetos. Aqui temos os critérios junto com as notas dos projetos de transporte, que são Lisarbe nos Trilhos e Roda Bem. Aqui os critérios e as notas dos projetos de educação, que são os projetos Ética Vem do Berço, GP na Escola, SPC Menos e Por Mérito. Aqui temos os critérios e as notas para os projetos de meio ambiente, que são os projetos Guarda-Chuva, Ícaro e Plante Futuro. Nesse slide apresentamos os critérios e as notas dos projetos na área de política. Nesse slide apresentamos os critérios e as notas para a área de saúde. Aqui temos os critérios e as notas dos projetos para a área social. E por último, a área de entretenimento. Agora vamos para o processo de priorização. Após pontuar pelos critérios, os projetos são reorganizados a partir da pontuação mais alta para a mais baixa. Na parte de transporte, o projeto que mais se destacou foi Roda Bem, com a nota de 5,75. Na parte da educação, o projeto que teve a maior pontuação foi o SPC-, com a nota de 8,55. Em meio ambiente, o projeto mais bem avaliado foi Plante Futuro, com 8,35. Em política, o projeto Amor à Camisa, com 8,15. Em saúde, apenas o projeto VAMP, com 5,05. Social, o projeto Corrente, com 5,5. E entretenimento, Lisarbe Conectado, com a nota 8. Aqui temos nosso gráfico de bolhas. Nesse gráfico de bolhas, podemos ver que nosso portfólio não está balanceado. Ele possui muitos projetos na parte política e apenas um projeto na parte de saúde, que é uma parte crítica para um país. No processo de balanceamento, como a gente pode ver no gráfico de bolhas, as áreas importantes que tem apenas um projeto, como a da saúde, o que pode ser crítico. Uma sugestão para chegar a um portfólio mais balanceado é realizar novamente o processo de identificação, como brainstorms, direcionados para áreas que estão carentes de projetos, como saúde, que tem apenas um projeto. Após a nova identificação, a proposta do PMO Inovar é passar novamente pelos processos de categorização, avaliação, seleção e priorização. Acreditamos que assim vamos ter bons projetos em todas as áreas e ter um portfólio balanceado. A equipe do PMO Inovar acredita que o gerenciamento de portfólio é um ciclo PDCA que sempre está em movimento. Apenas devemos definir com que frequência que rodamos esse ciclo, pois o mundo e Lisarbe estão em constante mudança e o portfólio de Lisarbe não pode ser algo estático. A equipe PMO Inovar agradece por você ter assistido essa apresentação e acredita que o uso de gerenciamento de projetos vai auxiliar a construir um Lisarbe melhor. Muito obrigado.